A gente já tá ao vivo, tem duas pessoas, mas a gente vai sair agora, tá? Porque são ainda, que horas são? Faltam 4 4 minutos, tá? minutos. Aí depois faz de novo. O mesmo processo. Não, aí é a mesma coisa. Aí você entra, aí você pode falar assim, envio solicitação, mas eu vou te enviar e você entra também, do jeito que a gente fez aqui, tá? Tá bom. Combinado. Tá? Aí o seguinte, olha só, sua conexão não tá boa, você tá meio tremida. E a voz, como é que tá? Sua A voz internet tá ruim. tá, Eu vou tá desligar do ruim. Aí o seguinte, computador, vou ficar só com não, a mas não, internet do celular, que é isso, é o melhor, Wi-Fi. tá? E Isso. agora? Aí o seguinte, não melhorou ainda não. O Carol, que é da nossa entidade também, o Carol Voitila, ele tá com o seu telefone, qualquer coisa ele vai fazer contato com você, qualquer dificuldade, tá bom? Tá bom. Você não acha melhor Agora, deixar conectado? A gente fica aqui, só falta 3 minutos, para ver se a internet estabiliza a minha, melhora? Ah, pode ser. né? Eu não me importo de ficar na sala, Então tá bom. né? Faltam Porque, eu, três. Ah, tá. porque agora eu tô com medo dessa internet cair. Tá, então tá bom. Tem só uma pessoa, só tá o Carol agora. O Aham. Carol já tá lá, tá? Hum. E a minha voz está muito tremida. Você acha que eu tenho que falar mais Não, alto ou mais baixo? a voz tá ótima. Ah, tá. Só a imagem que tá ruim. Já Mas a deu uma imagem melhorada já. deu Mas uma já deu uma melhoradinha. melhorada. Ah, tá. Já, tá bom? Já deu uma melhorada. Tá bom, vou ficar aqui Deixa eu... quietinho, vou nem desligar. Pera aí só um pouquinho, deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Tá. Falta 1 minuto só, o pessoal vai entrando. Você tá me ouvindo Tá. bem? Tá, né? Tô te ouvindo bem. Tá. Mas eu vou botar o fone pra ver se melhora aí. Isso. A gente vai se ajeitando no ar. No ar, né? Desse jeito. Aqui só não dá pra fazer pra passar, né? Como Fui assim? no Passar? Matheus. Ah, é. Eu ia até preparar, Verônica, mas depois que você me falou que era 1 hora, eu falei, "Ih, não vai dar nem tempo." E aí eu desisti de fazer um slide, mas eu estava pensando antes. Aham, E você me avisa assim quando faltar 5 minutos para 30? aviso. Tá. Aviso sim. Porque pelo que eu entendi, na hora que dá 1 hora, a live cai, não é isso? Cai, derruba a gente. Então, realmente a gente tem que cumprir, né? Porque eu tenho Tem. feito mais em sala virtual, né, das plataformas. E aí o tempo fica Aham. um pouco mais flexível. Mas é bom que obriga a gente a ser objetivo, Mas é né? porque a abrangência a participação no Instagram, ela é muito fácil, né? A pessoa tá lá zapeando, aí vê que tá ao vivo e entra, entendeu? Então tem um alcance. Para você entrar numa sala, você tem que digitar o endereço, pititi, pititi, entendeu? Ah, entendi. Então a questão é essa. É Ó, diferente mesmo. já são 19 horas, o pessoal já começou a entrar. Tá. Vinícius, seja bem-vindo. Carol já tá aí. Vamos aguardar um pouquinho. André entrou.
Cadê o povo, gente? E depois a gente deixa gravado, tá, Euzeneia? Ah, tá, isso é bom. A gente grava e que aí quem não consegue ver Ver na, ó, depois. vê depois. Ah, isso é bom. É bom que fique gravado. Uhum. Carol, dá uma futucada lá no grupo da entidade para entrar. Renato, diretamente de Brasília. Renato é presença assídua aqui nas lives do CADH. Carol, dá uma futucada lá no grupo, ou então André, dá uma futucada lá no grupo. Fala pro pessoal que já estão online. Já falei do Renato já. Seja bem-vindo, Odete. Tudo bem? Vi lá, André, que você já chamou o pessoal. Vamos ver. Cadê o conselho diretor? Acho que também a gente não demora muito não, sabe? Deixa dar 19h05, a gente vai falando, né? Já começa, senão a gente É. perde o tempo. O pessoal vai entrando, vai pegando no meio também. E aí o pessoal que... A gente tem que valorizar quem entra na hora, né? É importante Também isso é. também. Importante Verdade. isso também. Lula Rocha, nosso coordenador geral e exercício, acabou de entrar. Guerreiro. Mais um minutinho, deixa dar 19h05. Pronto. Deu 19h05, vamos garantir aí nossa live. Então, primeiramente, né, acolher todos que já estão na sala, né, no Instagram do CADH, no Insta do CADH. Boa noite a todas e a todos, ou a todes, né? Agradecer, acolher a Euzeneia, professora Euzeneia Carlo, da UFES. Ela pode falar um pouquinho dela também. Pode não, deve, né? Mas a professora, eu estava até procurando o livro aqui, Euzeneia. Eu tenho o livro, né? Achei. Achei. Cadê? Acho que eu tenho aqui Ai. também, Verônica. Então, a professora fez uma pesquisa, né, com os movimentos sociais e entrevistou algumas pessoas, inclusive do CADH, do CDDH, de Serra. E essa pesquisa foi publicada ano passado, faz parte de um livro.
Foi o lançamento na UFES, né? Ela pôde fazer essa exposição. Eu estava lá com o Gilmar. E justificar também que Gilmar teve um probleminha técnico, por isso que eu entrei substituindo ele, mas o jogador principal é ele, né? E daqui a pouco ele vai ver se consegue entrar também. Mas aí a professora apresentou e naquela ocasião a gente debateu, depois nas discussões que a gente vai tentar trazer, vou relatar algumas das perguntas que foram feitas para mim, para Gilmar. E eu falava o seguinte, Zenéia, você tem que apresentar isso para o CADH e para o CDDH. Pelo amor de Deus, é a nossa história, né? Então isso foi agendado, a gente não conseguiu fazer em 2019, a gente marcou para 26 de março de 2020, agendamos, né? Ia fazer uma tarde de discussão com as duas entidades, eis que veio a pandemia e nos atravessou. Então, aí não vamos mais esperar, então vamos criar esse momento para ela poder falar da pesquisa dela, falar um pouco da gente, o olhar da pesquisadora para o movimento social, para o movimento de direitos humanos. Então nos honra muito, e aí agradecer, Zenéia, não só pela live, mas por você ter olhado, né, com a lupa de pesquisadora para a gente. Isso me emociona demais. Então, com a palavra, eis a professora, eis a pesquisadora. João Pache, bem-vindo. Mais um aí da nossa entidade. Obrigada, Verônica, pela apresentação. Vocês me ouvem bem? Ouvindo bem, tranquilo. E queria agradecer também pelo convite a você, Verônica, e também ao Gilmar, né, ao Gilmar Ferreira, que é um grande interlocutor ao longo desse processo de estudo todo. E eu gostaria de dizer que essa pesquisa ela foi desenvolvida ao longo de 3 anos e até hoje nós estamos coletando desdobramentos dela. Não só o livro que você comentou, que chama Movimentos Sociais e Institucionalização, mas também o trabalho que eu vou apresentar hoje, que é fruto de um artigo que está sendo publicado na revista Dados do IESP. Esse material já está disponível para consulta, então quem quiser depois acessar o texto, poderei tornar disponível. E eu gostaria também de agradecer às agências que financiaram a realização dessa pesquisa através de editais, que foi o CNPq e a CAPES, além dos pesquisadores que atuaram nesse trabalho. Mas um agradecimento todo especial, de fato, vai para todos os ativistas e as organizações que participaram diretamente dessa pesquisa. Então, o CDDH da Serra, o CAD, o Conselho Estadual de Direitos Humanos e o Movimento Nacional de Direitos Humanos. E mais de 10 ativistas que foram entrevistados, como a Ana Caracoche, o Bruno Toledo, Cláudio Vereza, Eugênia Reiser, Gilmar Ferreira, Irine Lopes, Isabel Borges, Isaías Santana, Jesus Bezerra, Luiz Inácio Rocha, o Lula, Marta Falqueto, Padre Xavier, Pastor Aldair, Perli Cipriano, Renata Freire e a Verônica Cunha Bezerra. Então, essa pesquisa ela não teria sido possível se não fosse o compartilhamento de aprendizados e saberes que esses ativistas fizeram conosco, além do acesso a todos os documentos de época que, então, possibilitaram que uma pesquisa histórica sobre a atuação do movimento de direitos humanos no Espírito Santo pudesse ser feita. E a pergunta que essa pesquisa se colocou foi como os movimentos sociais importam para as políticas públicas. Já se sabia que os movimentos sociais possuem uma grande capacidade de influenciar o processo político e interferir na elaboração e na implementação das políticas. Mas sabíamos pouco sobre como esse processo acontece. O principal argumento que a pesquisa desenvolve é que o movimento de direitos humanos ele produziu consequências tanto sobre a formulação como sobre a implementação da política de direitos humanos que tem um resultado estruturante na política nacional de direitos humanos. Isso significa que ações desenvolvidas
a partir do Espírito Santo, com articulação com atores nacionais e também internacionais, produziram resultados que repercutem na política nacional de direitos humanos. E isso é muita coisa, é um resultado realmente extraordinário, essa capacidade de influenciar o processo político em nível nacional. A pesquisa, então, ela vai interpretar essas consequências na política nacional como fazendo parte de um processo de institucionalização de direitos, né? Então, essas demandas que o movimento de direitos humanos buscou implementar através da política pública, na verdade, ela é uma busca pela institucionalização de direitos de cidadania, para que então possa ser garantido a um conjunto maior de cidadãos. E nós denominamos essa institucionalização de direitos de encaixes institucionais e domínios de agência, que eu vou falar daqui a pouco. A pesquisa também tentou iluminar como que os movimentos conseguem alcançar esses resultados políticos. E aqui eu vou apresentar apenas um desses elementos, que são os repertórios de confronto que o movimento utiliza, porque a pesquisa demonstrou que eles foram centrais para facilitar o processo de influência dos atores. Para então mostrar que o movimento de direitos humanos afetou positivamente a política nacional de direitos humanos, foram estudadas duas grandes campanhas que foram desenvolvidas nas duas últimas décadas. A primeira da década de 90, que chama Campanha contra a Impunidade e Corrupção, e a segunda, que é a campanha contra as violações no sistema prisional. E através das entrevistas e da análise de documentos, buscamos demonstrar como que ao longo do tempo os objetivos que o movimento colocou no início da campanha, ele havia sido alcançado em alguns aspectos. Então é correlacionando os objetivos no momento inicial e o que se alcançou no momento final que a pesquisa conclui por resultados das campanhas no processo de políticas públicas. É importante lembrar que o movimento de direitos humanos no Espírito Santo é um caso emblemático do ativismo pelos direitos humanos no Brasil. É um caso conhecido pela expressão e a repercussão nacional e internacional que as suas lutas sociais desenvolvem, né? E aí, olhando para os impactos das campanhas nas políticas públicas, o principal resultado que foi observado é, de fato, o seu papel na formulação e na implementação dos programas de proteção e defesa aos direitos humanos, que é o PROVITA, Programa de Proteção de Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, o PPCAM, que é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, e o PPD-DH, que é o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Então, mais adiante eu vou falar um pouco mais sobre eles, mas agora eu vou comentar um pouco sobre as campanhas, porque é entendendo o processo político das campanhas que a gente pode entender por que esses programas de defesa foram criados localmente e em nível nacional. Vou falar rapidamente, porque o tempo é curto, mas depois vocês podem ler isso com mais calma. Queria apenas destacar que a primeira campanha, que é a campanha contra a impunidade e corrupção, ela foi lançada nacionalmente pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, né, em agosto de 93. Isso já dá um sentido de nacionalização da campanha. E ela tinha como motivações e objetivo político combater o crime organizado infiltrado nas instituições do Estado e atuação de grupos de extermínio, como a Escuderia Detetive Lecoq, responsável por assassinatos impunes de ativistas de movimentos sociais, lideranças partidárias, sindicalistas, e do extermínio de crianças e adolescentes à época em situação de rua. E a segunda campanha, que é a campanha contra as violações no sistema prisional, que ocorreu de 2003 a 2011,
ela também foi lançada a partir da emergência de uma campanha nacional, que foi a campanha permanente contra a tortura, também do Movimento Nacional de Direitos Humanos, mas desta vez em parceria com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República em 2003. O objetivo dessa segunda campanha era a defesa dos direitos dos sujeitos privados de liberdade, exatamente em oposição à violência ilegal do Estado cometida nas unidades prisionais e também nas unidades de internação socioeducativa das UNES, né? Então, entendemos o movimento de direitos humanos no Espírito Santo como um movimento histórico que desenvolve ações longínquas que chegam a percorrer quase uma década cada um deles e que isso produz um grande processo de aprendizado para as organizações e os ativistas que facilita a produção de resultados em termos de políticas públicas. Para então entender essas campanhas, nós partimos de duas grandes categorias, uma tentando explicar o que, a partir de quais elementos surgem as campanhas. Então, há categorias mobilizadas para explicar a emergência, mas também para explicar o desenvolvimento dessas campanhas. E para explicar a emergência, nós utilizamos a ideia de oportunidades e restrições políticas, tentando ver no início de cada uma das campanhas quais as percepções dos ativistas a respeito de elementos do contexto local que então poderia impulsionar, encorajá-los a produzir recursos para que eles ingressassem em uma campanha com temas tão difíceis de serem tratados e tão pouco perceptíveis como causas coletivas por parte da opinião pública. Então, destacamos 3 elementos como oportunidades políticas que, então, ajudaram na emergência da campanha. No caso da campanha 1, a nacionalização da causa, que ocorreu através de um seminário em 91, que foi exatamente tematizar o extermínio de crianças e adolescentes, a vinda do Papa João Paulo II à Vitória e a entrega de uma carta-denúncia, e a chegada na mídia nacional das notícias de extermínio, não é? Então, esses elementos que para nós diz respeito a uma nacionalização da causa, que faz com que ela saia do plano local e passe a ter uma visibilidade nacional, é um dos elementos que impulsionaram a emergência da campanha. Além disso, um processo de abertura institucional em 1993, ainda no governo Albuino, através da instalação da CPAE, que foi uma comissão investigativa que vai exatamente coletar evidências a respeito da existência do crime organizado nas instituições do Estado e dos grupos de extermínio, assim como um inquérito policial da Delegacia de Polícia Civil, além da criação do Conselho Estadual da Criança e Adolescente, então no âmbito aí da aprovação do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a criação na ALIS de uma Comissão de Direitos Humanos. Essa abertura institucional, ela também refletia a presença de elites políticas aliadas às causas do movimento, através da entrada da eleição de deputados favoráveis à causa no Espírito Santo, mas também no nível federal. No entanto, um ponto interessante dessas campanhas é que não só oportunidades ajudaram na emergência, mas também as restrições, não é? Os constrangimentos políticos e, podemos dizer, as ameaças sofridas também serviram como impulso para que os atores se colocassem em ação e, de fato, tivesse um desfecho das campanhas. E aí destacamos 2 tipos de repressão, que foi a repressão institucional produzida por instituições do Estado, através da censura, do confisco de evidências, da obstrução da investigação criminal, da extinção da comissão investigativa, que foi a CPAE, como elementos que buscava reprimir a atuação dos grupos ativistas, além de uma repressão funcional, que diz respeito a ameaças sofridas, perseguição
estigmatização, intimidação e assassinato de vários ativistas, né, como nomes conhecidos, como o menor Jean e o padre Gabriel. Então, além de usar essas categorias de oportunidades e restrições para explicar a emergência das campanhas, procuramos ver também como agiram, né? Pensando que a forma de ação, se ela é mais conflitiva ou mais cooperativa, que isso também pode influenciar nas conquistas alcançadas. E a grande inovação no repertório do movimento que nós encontramos foi a combinação entre diferentes repertórios, que nós chamamos de repertório extra-institucional, repertório institucional e repertório multiescalar. Então, quando o movimento combina no mesmo confronto político esses três conjuntos de repertório, isso foi interpretado como uma inovação do movimento social, que foi feita exatamente diante das grandes dificuldades em emplacar a bandeira, seja da luta contra a impunidade e a corrupção, seja na luta contra as violações no sistema de prisões, né? O repertório extra-institucional, ele é mais formado por passeatas, vigílias, fóruns, divulgação na mídia, ato público, mas também a construção de relatórios, dossiês, banco de dados. Então, são sempre ações que partem da iniciativa do movimento e que o movimento faz à revelia do poder público. E ao passo que o repertório institucional, ele já implica algum tipo de colaboração com partes do Estado, né, com alguns atores e algumas instituições do Estado que naquele momento podem ser vistos como aliados na causa do movimento, né? Então, como exemplo, por exemplo, nós podemos dizer a contribuição do movimento na elaboração de relatórios, diagnósticos, diligências dos órgãos federais, na CPI do narcotráfico, né, pedindo, né, a inclusão do Espírito Santo nessa CPI, na campanha prisional, a CPI do sistema prisional e a participação através de depoimentos e coleta de evidências, além da participação do movimento no pedido de intervenção federal, né, no final dos anos 2000, e outras ações, como ocupação de cargos públicos, participação em conselhos, ação civil pública. Então, observe a miríade de coisas, né, de táticas, performance que o movimento combina para conseguir pressionar as autoridades públicas em prol da sua causa. Considerando as restrições, digamos, da arena doméstica, né, especialmente a estadual, mas também a federal, o movimento nas duas campanhas, ele recorre a uma estratégia multiescalar, que é isso que nós estamos chamando de repertório multiescalar, que diz respeito a uma tática de nacionalização e de internacionalização da causa, exatamente buscando uma ressonância em outra escala, tendo em vista as restrições do contexto interno. E aí isso se fez tanto a partir do momento que o movimento vai acionar órgãos nacionais, como o Ministério da Justiça, o Supremo Tribunal Federal, mas também os parlamentares, através das CPIs investigativas, e ainda buscar ressonância da sua causa na mídia nacional, né? É interessante que isso acontece tanto na primeira campanha, a mídia nacional tendo um papel importante também nessa nacionalização da causa, como na campanha do sistema prisional, através da matéria do Hélio Gaspari, né? As masmorras de Artung vão parar na ONU, que são matérias que tiveram a colaboração de ativistas para que elas pudessem ser construídas. E o grande ponto desse repertório multiescalar, de fato, é o acionamento das instâncias internacionais de direitos humanos, como a OEA e a ONU. Na primeira campanha, a OEA, e na segunda campanha, o movimento inova, buscando uma segunda arena, que é a ONU,
e inova também ao se articular com uma segunda ONG de direitos humanos, né? Então, se na primeira campanha era Justiça Global, na segunda campanha passa a ser a Conectas. ONG Justiça Global e a Conectas Direitos Humanos. Conectas. Exatamente, Verônica. Então, isso é percebido como um processo de inovação dentro do repertório, tendo em vista a busca de alcance dos objetivos. O que percebemos é que, ao longo desses repertórios de 20 anos, há um grande processo de aprendizado, onde o movimento vai observando o que funciona, o que não funciona, o que precisa ser implementado e complementado. E aí, nessa avaliação, o movimento inova ao adicionar outros elementos, né, numa mesma tática, e também cria táticas novas, né? Então, ao longo desse processo, se acumula aprendizado, se acumula acessos no Estado e se constrói alianças com alguns atores nas instituições. E considerando, então, essa forma de ação do movimento de direitos humanos, que, como vocês viram, não é nada trivial, muito pelo contrário, é muito dinâmico, complexo e articulado, é que as consequências na política de direitos humanos foi observado, né? O que se vê é que a maioria das consequências de movimentos sociais que os estudos apontam são consequências incrementais, ou seja, consequências graduais, como conseguir incidir na decisão governamental para criar um órgão público, criar um cargo público para ocupação de uma pessoa conhecida e sabedora das questões de direitos humanos, criar planos, criar legislações que, digamos, são consequências importantes, mas são consequências pontuais, específicas, né? Por isso são chamadas de incrementais. Na segunda campanha, por exemplo, do sistema prisional, a desativação das celas metálicas, a desativação de alguns presídios, construção de novos presídios e unidades socioeducativas, são ações interpretadas como de impacto incremental, já que não são estruturantes. No entanto, o que a pesquisa também mostra é que o movimento de direitos humanos foi capaz de produzir consequências estruturantes, né? Que são maiores do que consequências incrementais. Por que estruturantes? Porque elas influenciaram na formulação da política nacional de direitos humanos. Se a gente for ver essa política, nós vamos perceber que o seu núcleo está exatamente no tripé formado pelos programas de proteção e defesa, que é o Provita, o PPCAM e o PPD-DH. E o grande achado da pesquisa é observar que a emergência desses programas que constituem ou constituíam, né, Verônica vai nos dizer, o tripé da Política Nacional de Direitos Humanos, eles tiveram a sua gênese no Espírito Santo e foram motivados pela causa de luta ligado à luta contra a impunidade e também às violações e à repressão à ação ativista, né? Então, nós temos a gênese do Provita em 1998, né? Depois esse programa é implementado em nível nacional. E o movimento, além de influenciar na emergência e na elaboração do programa, né, o movimento também influencia na sua implementação na medida que é uma das organizações do movimento que é responsável pela execução do Provita, por exemplo, no Espírito Santo, que é exatamente o CAD, que é essa organização que hoje promove essa live. O CAD... Só complementando, na verdade, o Provita, ele surge, é o primeiro programa de proteção que surge no Brasil, ele surge em 96 em Pernambuco. Aí na sua primeira expansão, por conta da campanha contra a impunidade que você citou, o Espírito Santo entra na primeira leva para ser
implantado aqui logo de início. Aí por isso que é entre 98. Tá, obrigada pela correção, então. Então, começa em 96, obrigada. Em E o Pernambuco. PPCAM, né, que é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados, que acaba sendo um desdobramento do Provita, porque, se eu não me engano, até 2000, todos os casos de ameaças à criança e adolescente eram tratados pelo Provita e depois eles vão criar, né, um programa específico para esse segmento vulnerabilizado. Então, é entendido como um desdobramento do Provita. E o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, que surge em 2004, com a execução do CDDH Serra e depois do CAD, que, embora seja uma recomendação da ONU, ele começa a sua implementação. Um dos pioneiros vai ser exatamente o Espírito Santo, antes de criar o programa nacional. Então, Deixa eu só outra correção de data, porque vocês entrevistaram todo mundo. O PPCAM, ele surge em 2003, né? Em 2003, a partir da experiência do Provita, do jeito que você falou. E começou a ser executado pelo CDJAC até 2005. O CADH começa a executar em 2005, né? De 2003 a 2005 ficou com o CDJAC, que é uma Centro de Defesa Jean Alves da Cunha, né? Aquele adolescente que foi assassinado que você citou. E o PPDDH, ele surge em 2006, o Espírito Santo é um dos primeiros estados, e ele foi executado até 2016 e 2017, né, pelo CDDH de Serra. O CADH nunca executou o PPDDH, não. Atualmente ele está suspenso. Então, só fazendo essa correção de datas e execução. Obrigada de novo, Verônica. Vou fazer essa correção, né? Então, o que a gente interpretou com esses programas é que eles produzem um impacto estruturante, primeiro, porque eles vão, de fato, constituir esse tripé da política nacional. Isso não é pouca coisa, isso não é incremental, isso é significativo. Eles vão promover a institucionalização desses programas ao longo do tempo. Então, entre e sai governo, os programas estão lá, inclusive agora, com a mudança governamental, permanece, né? Então, isso mostra o quão enraizado nas instituições esses programas se tornaram. E, em terceiro lugar, porque eles ajudaram a construir a legitimidade dos grupos vulnerabilizados pelas violações no enquadramento de direitos humanos, né? Então, eles contribuem para incluir esses grupos que são protegidos e que estão sobre os programas de defesa como grupos vulnerabilizados dentro da ideia de direitos humanos. Então, ele tensiona a ideia mesma do que significa direitos humanos com a inclusão desses segmentos. E já caminhando para o final, né? A nossa live vai ser derrubada. O que a gente interpreta é que todas essas influências, né, produzidas na política de direitos humanos, isso constitui encaixes que o movimento foi construído nas instituições, então a gente chama de encaixes institucionais, e que consistem, na verdade, em um processo de institucionalização de direitos, né? Na medida que isso entra no Estado e se institucionaliza, isso faz com que uma demanda atendida, ela se transforma em algo institucionalizado em termos de direitos, de garantia, de cidadania, permitindo com que ela permaneça no tempo por um tempo maior, ultrapassando clivagens de governos e partidos, né? Embora por eles possa ser afetada no seu funcionamento, mas são encaixes que têm uma capacidade de produzir a institucionalização de direitos. Esse conjunto de encaixes que diz respeito à soma dos incrementais com esses estruturantes, eles acabam habilitando o movimento e as organizações que estão mais presentes nessas lutas sociais com aquilo que a gente chama de domínio de agência,
na promoção de direitos humanos, que é quando certos grupos sociais se especializam em uma demanda, né? No caso dos direitos humanos, em geral, em um setor que o Estado possui precárias capacidades estatais, né? Ou capacidades estatais insuficientes para operar a política de direitos humanos, conferindo legitimidade para que certos grupos sociais possam atuar nesse setor, executando funções do Estado. E nós identificamos o CAD e também o CDDH da Serra como duas organizações do movimento de direitos humanos no Espírito Santo, que então desenvolveram domínios de agência nesse setor da política, então se especializando na implementação de programas de proteção, né? Como vocês sabem, o CAD hoje, inclusive, tem um reconhecimento digamos, do seu domínio de agência em nível internacional, através da Comenda da OEA e da ONU, estando atualmente, né, em processo de reconhecimento do status consultivo especial da ONU. Ah, saiu! Já saiu! Eu esqueci de te falar, mas já saiu mês passado. Já temos o CADH, tem o status consultivo da ONU, que saiu tem 2 meses. Já temos as credenciais. Parabéns, ao vivo, parabéns ao vivo. Atualizando aqui os dados da pesquisa, então já posso mudar esse dado. Já aqui. Pode colocar. Perfeito, com muita felicidade vou fazer isso. Bom, então concluindo, né, nossa última colocação, né, o que nós percebemos é que estudar as consequências políticas do movimento social nos ajudou a entender o processo de institucionalização de demandas que são reivindicadas e como que elas se institucionalizam no Estado, se transformando em direitos de cidadania. E como o movimento faz isso através de processos que vão da mobilização até a institucionalização. É isso, gente. Muito obrigada. Estou aberta às perguntas. Obrigada nada. Então, como eu te falei, né? Obrigada nada. Peraí que eu tenho pergunta que você esqueceu de falar algumas coisas aqui. As perguntas, elas podem vir, eu vou lendo aqui, né? Quem quiser. Marta Falqueto tá na sala, tá, Euzenéia? Marta, você foi citada no início, hein? Você não estava aí, mas você foi citada. Flávia Murá, Jonas, Evandro, mas quem aí que entrou depois? Márcio Bertazzo, que é o coordenador do PPCAM. Lula, João Pacho, já falei. Então tá uma galera boa aí. Euzenéia, eu acho que assim, o que fica, né? Eu acho que no dia lá que a gente estava dialogando na UFES, eu nunca me esqueço. Primeiro ponto quando você olha, traz esse relato, eu falei isso para você naquele dia, falar do movimento de forma científica. Eu acho que foi isso que você conseguiu. Então, quando você traz as categorias do encaixe, do desencaixe, da questão escalonada, eu me emocionei, você lembra no dia, né? Então, assim, gente, tá falando, e a forma como a gente ia mudando as estratégias a partir dos movimentos, da movimentação, né? Dos algozes. Então, a gente ia movimentando, a gente tinha que se inovar, né? E a Marta sabe muito bem disso, Lula também, a maioria dos que estão aqui, que nós podemos não ser muitos, o Espírito Santo ele é pequeno, mas ele sempre fez muito barulho nacionalmente, né? E certa feita falaram assim, esses militantes de direitos humanos não cabem no Fusquinha. Então a gente provou o seguinte, que a gente é muito mais do que caber no Fusquinha, né? E a gente faz o barulho necessário para realmente mudar a rota, né, muitas vezes, da violação de direitos humanos. Então a gente tem essa tarefa e a gente fez isso. Eu estou nisso tem um tempo, mas tem muita gente que já estava muito antes de mim, então eu aprendo com eles, né? Eu nunca me esqueço a pergunta do professor Sandro naquele dia na UFES. Ele perguntou para mim e para o Gilmar o seguinte:
vocês já foram ameaçados, né? Porque você entrevistou várias pessoas que foram ameaçadas, né? Vocês não têm raiva? Vocês não ficam com raiva, né? E eu e o Gilmar, a gente parou e a gente nunca parou para pensar nisso, né? A outra coisa, teve alguém que perguntou o seguinte: como é que a gente via as prisões? É muito difícil a gente comemorar uma prisão. A gente discute muito isso no CADH, né? As equipes, a gente não comemora a prisão. Não comemora. Porque a liberdade é a regra, né? A liberdade é a regra. E aí essa pergunta do Sandro, eu não esqueço, ela me acompanha, principalmente quando a gente está diante de uma violação ou de uma ameaça. Então, o que que move? O que que existe dentro, né? O que que move um militante de direitos humanos? Eu acho que a gente tinha que estar muita gente nessa sala aqui ouvindo essa pesquisa. Eu acho que a gente vai ter que marcar outro dia para você novamente falar. Quase com toda a equipe, as duas equipes técnicas, eles precisam ouvir o que você fala. Agora eu queria que você falasse um pouco, porque você teve que abreviar muito a sua apresentação, mas é sobre a questão do banco de dados, o banco de dados da violência, que foi coordenado para a Ana. No que ela virou? Acabou de entrar na sala Bruno Toledo. Bruno, você foi citado aqui já, tá? Você já foi citado, você é um dos entrevistados da pesquisa, você está proibido de sair da sala, até a gente terminar. Aí, Eusênia, eu queria que você contasse para o pessoal, aquele banco de dados da Ana, que ela cadastrava aqueles jornais, né? Ali no edifício Ada. Que política pública ele se transformou? Porque quando a pesquisa me revelou isso, eu assim, meu Deus do céu, eu lembro das primeiras publicações, né? Que a gente imprimia ali, bem artesanalmente. Então, conta um pouquinho pra gente. Ainda temos um tempo, né? Agora são 19h43. Fala um pouquinho rapidinho pra gente. O que virou o trabalho da Ana Caracote pelo MNDH, né? Então, o banco de dados é um caso realmente surpreendente, né? Que foi um achado extraordinário, exatamente porque a gente fez uma vinculação entre o funcionamento dele e a criação do CIODS, né? Então, o banco de dados da violência, para quem não lembra, era um catálogo de notícias de jornais que começou a ser feito no CDDH Serra e outros grupos, através da coleta de jornais para poder fazer a documentação dos casos de homicídios no Espírito Santo. Isso porque até naquele momento, da década de 90, as notícias, né, de homicídios, elas não eram integradas. Então, não havia um banco de dados que articulassem todas as notícias e que, de fato, te desse um diagnóstico do quadro de homicídios no Espírito Santo. E quem começou a fazer esse diagnóstico foram as organizações de direitos humanos, com a ajuda do MNDH e da UFES, através do NEV, né, com a Eugênia Reiser, do Núcleo da Violência, que então vão criar uma metodologia de catálogo e, com isso, eles conseguem ter informações mais completas sobre os homicídios no Espírito Santo do que a Polícia Civil, a Polícia Militar ou qualquer outra instituição de segurança. Com a ida do Perli Cipriano e da Ana Caracoche para a época Sejuc, né, e a criação do Núcleo de Direitos Humanos, essa metodologia é incorporada, eles passam então a contribuir com a compra dos jornais e participar da metodologia, que passa então a ser uma articulação, colaboração entre Movimento de Direitos Humanos do Espírito Santo, o Nacional, a UFES e a Sejuc. E depois, com o fim do governo José Inácio, né, já no primeiro Paulo Hartung, essa metodologia ela inspira a criação do CIODS, que é um núcleo integrado que reúne as informações sobre homicídios no Espírito Santo, incluindo, inclusive, dados da Secretaria de Saúde, né? Então, nós escrevemos isso, saiu publicado na revista Lua Nova, para quem quiser ler,
E para nós, isso demonstra como que a origem de certas políticas públicas, de certos instrumentos, podem surgir de experiências de inovação de movimentos sociais. Então, os movimentos podem criar experimentos criativos, que são alternativas de políticas, e uma vez reconhecidas pelos gestores, são incorporados como instrumento de política pública. Então, para nós, o CIODES tem a sua origem no banco de dados da violência. E isso está no artigo, né? Está no artigo. Está no artigo. Então você vai mandar esse artigo para a gente, porque a gente vai reivindicar, entendeu? Pois, ó, Lula está colocando aqui. Lógico, Lula está colocando aqui que ele era estagiário, ele chegava lá, cortava jornal, os computadores da Idade da Pedra. Vocês ouviram o que ela falou? Era Sejuc, não era Sejus. É Secretaria de Justiça e Cidadania. Isso. E Cidadania. Tiraram a cidadania depois, né? Tiraram a cidadania. Então, assim, é muita história. E a gente precisa contar essa história. Por isso que eu fiquei maravilhada pela pesquisa. Porque a gente precisa, tanto o CDDH quanto o CADH e o MNDH precisam, assim... Por isso que eu acho que a gente vai ter que, de repente, Osineia, fazer um outro momento, numa sala... não no Instagram, mas numa sala em que a gente, trazendo o MNDH, convocar as duas entidades, né, as equipes, porque assim, a gente precisa partilhar isso. Precisa partilhar. E aí eu acho que, não sei se dá tempo de atualizar a pesquisa, mas a própria Secretaria de Direitos Humanos foi uma demanda do movimento social. Né? Eu lembro que na época eu escrevi um artigo sobre colher tâmaras, né? Então a tâmara é aquela fruta que demora muito tempo, né? Quase 100 anos para o pé brotar. Então, assim, tudo que foi semeado lá atrás por muita gente, aí você trouxe o nome da Ana e tantos outros, Isaías, né? Jesus Bezerra, né? Que aí eu não posso falar, que aí fica bem doméstico, né? Desse jeito eu vou falar. Mas assim, Marta, você já falou, Bruno, você já citou, e é muito legal isso. Então a gente precisa contagiar essa galera nova que está chegando para entender essa história. Qual o nosso lugar de fala, né? Qual o lugar que a gente encara, né? Aprendi com Joisiane Gamba, que é uma militante histórica dos direitos humanos no Brasil, ela é do Maranhão, e isso Xavier também me ensinou, né? A gente pode sentar em qualquer mesa, mas nunca esquecer a camisa que a gente veste. E o movimento de direitos humanos é isso. Eu lembro quando a gente estava sentando com o governo do estado, com o Ricardo Ferraço, para a questão do salário dos servidores do IASES, que era muito achatado, né, muito diferente, destoante do salário dos agentes da Sejus, quanto a gente lutou pelas condições de trabalho deles, né? Então, assim, a gente senta, a gente dialoga, a gente conversa, mas a gente não negocia princípios, e a gente não esquece o nosso lugar de origem e a gente não esquece a camisa que a gente veste. Então, a gente pode sentar em qualquer mesa, e é por isso também que você citou muito bem que as entidades históricas que hoje no Brasil todo fazem a gestão dos programas de proteção, dos 3 programas de proteção, que aí tá certo, é o tripé, né? O tripé dessa proteção. Por isso que a gente não recuou quando entra um governo tão necropolítico, né? Que eu estou chamando esse governo assim agora, pegando o conceito do Achille Mbembe. Você tem que resistir. Você tem que resistir. Não dá para entregar uma política pública de alta complexidade que tenha sua gênese na sociedade civil, que atua em rede por conta da sociedade civil, né? Para um governo que é um governo da morte, né? Nós somos o movimento da vida. Nós somos o movimento da vida. E a gente enfrenta
Então, nós passamos por todas as siglas, porque são políticas públicas, assim como o CIOD, as campanhas do enfrentamento à impunidade, tudo isso são políticas públicas consolidadas e que têm as digitais da sociedade civil. E disso a gente não abre mão, né? Disso a gente não abre mão. Acho que é importante isso. Alguém tem alguma pergunta? A gente já são 19h51, né? Então, se não tem pergunta, eu vou passar para você, Eusênia, para ir fazendo as suas considerações finais, né? E não vai se ver livre da gente não, tá? A gente vai ter que criar um novo momento, porque tem muita gente que tem que escutar. Fernando Schubert, né? Não falei dele. Fernando Schubert está aí, da entidade gestora também, do CADH, e trabalha num dos programas de proteção. Então, tá aqui. E só para avisar, daqui a 15 dias a gente tem outra live, né? Eu vou anunciar antes da gente fechar. Carol tá me lembrando o seguinte, que o nosso lema é se acabar a saliva, a gente não usa arma, a gente bebe mais água para produzir mais saliva e continua negociando e dialogando. Então a nossa saliva, ela nunca acaba, porque a gente bebe água e produz mais saliva. Boa, Carol, boa lembrança. Vamos lá, Eucenéia, fazer as considerações finais. Então, Verônica, eu queria agradecer, me colocar à disposição. Só um pouquinho, tem uma pergunta aqui. O André, que é o coordenador do PPCAM, coordenador adjunto, está perguntando assim, quais são as perspectivas para a continuidade do olhar científico sobre os movimentos sociais? Aí você responde o André e caminha para o final. Então, as expectativas agora, André, é pensar que há uma mudança no contexto político, né, que começa com o impeachment da Dilma, mas talvez um pouco antes também, já que algumas mudanças nas políticas de governo em nível federal já vinham sendo observadas, né, a partir do segundo governo Dilma, e depois se aprofunda com o Temer, e agora mais ainda com o governo de direita no poder, e pensar que como essas transformações no contexto federal pode produzir mudanças, né, nas estratégias, nos objetivos do movimento social. Já que antes vinham, né, de 2 décadas onde algumas possibilidades de encaixes existiam, né? Existiam algumas possibilidades de acesso às instituições através de algumas entradas construídas pelos próprios movimentos sociais. Hoje nós temos um contexto claramente de fechamento das instituições e de ameaças e perseguição aos movimentos sociais, mas não criminalização, só, né? Isso. Mas criminalização dos movimentos sociais. Isso, Verônica. Também as instituições participativas, né? Muitas delas foram extintas através de um decreto presidencial, e isso mostra como que o ambiente, de fato, não é muito propício para a participação através das instituições. Então, a nossa expectativa é que isso gere transformações nos movimentos sociais, a partir dessa alteração do contexto político, que então apresenta mais restrições e ameaças do que oportunidades para a construção de políticas colaborativas. Um outro ponto, André, é que a gente está olhando para, por exemplo, os programas de política. Até que ponto o fato desses programas estarem institucionalizados os tornou mais resilientes, mais capazes de resistir às mudanças de governo, né? Então, muitos programas caíram, mas alguns que são mais institucionalizados ainda não. Então, pensar também a capacidade de algumas instituições se manterem ativas a despeito da mudança política e ideológica no governo federal também é um tema de pesquisa que interessa. Mas eu me coloco à disposição, vou compartilhar com a Verônica os artigos, o que já tem produzido, para ela, então, compartilhar com todos vocês, e dizer que eu estou disponível para a gente ir para uma sala com um tempo maior, né, de reflexão, e que a gente possa conversar, né, mais abertamente, no sentido de mais expansivamente, né, não com um tempo tão corrido,
e que eu, assim, na minha trajetória toda, eu acho que eu devo muito ao movimento de direitos humanos no Espírito Santo, porque eu construí minha tese de doutorado em cima disso, depois pesquisa, depois pós-doutorado, então, agora com a pesquisa do Rio Doce, esses atores continuam lá, então a gente está sempre se encontrando e é um aprendizado muito rico que eu tenho tido, né, com esse coletivo ao longo da minha história de formação. E emociono muito nas entrevistas, na escrita dos relatórios, é sempre muito difícil também para mim, porque eu acabo vivenciando essas lutas sociais todas que vocês vivenciam, né? Então, só tenho a agradecer e me coloco aberta a novos espaços. Zené, eu vou te agradecer imensamente, né? Mas não, a gente vai realmente, acho que é importante a gente criar uma sala mais aberta para todo mundo fazer pergunta e dialogar, tá bom? Todo mundo está agradecendo aqui, você respondeu o André, o Lula, o Carol, tá todo mundo agradecendo. Marta falou que você é maravilhosa, então tá todo mundo aqui interagindo com a gente, tá certo? Daqui a 15 dias a gente tem uma outra live, né, na quinta-feira, 19 horas, vai ser sobre os direitos humanos e o direito à saúde, né? Então vai ser Fernando Schubert, que vai estar como anfitrião, e quem vai estar com a gente é a professora Elda Bussinger, que é especialista, né, no SUS, apaixonada pelo SUS, doutora em bioética, você conhece muito bem a Elda, né? Então, excelente. Então, daqui a 15 dias a gente está aqui. Fernando que vai estar no meu lugar, como âncora do CADH, fazendo. Gente, eu vou me despedir antes que derrubem a gente derruba o sistema, né? Então, a gente vai se despedir. Muito obrigada a todo mundo pela participação, pela presença, tá bom? E vamos lá, curtir a página do CADH, vamos dividir, vamos compartilhar para a gente poder fazer um barulho nas redes sociais pelos direitos humanos, certo? E nosso lema, Euzeneia, o nosso mantra é o seguinte, já que você falou dos programas de proteção, sem a sociedade civil não há proteção no Brasil. Beijo, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.